Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então estamos aqui, para dar sequência ao nosso sistema de ensino EAD da SW Cursos, certo? Esta aula, a gente vai discutir um pouco sobre receitas médicas, legislação sobre receitas e prescrições de medicamentos. Está em um formato, um pouco diferente, já que vocês não estão me vendo, certo? Mas porque esta aula ela necessita realmente que vocês tenham um maior contato com o slide, então por isso que eu decidi fazer nesse novo formato, ok? Então vamos começar. Quando nós falamos, sobre receita médica ou prescrição médica ou receituário médico, nós precisamos desmistificar um pouco essas nomenclaturas, certo? De uma forma cultural, de uma forma histórica, qualquer prescrição de medicamento é nomeada como receita médica, prescrição médica ou receituário médico. Porém, na prática, gente, não é apenas o profissional médico, ou seja, não é apenas o profissional que cursou medicina que pode prescrever medicamentos, certo? Então, mesmo que seja algo cultural, tenham em mente que essas nomenclaturas elas também servem aí para outras prescrições de outros profissionais. E é exatamente isso que a gente vai estar discutindo no decorrer dessa aula. Então, sendo assim, o que seria mais correto seria receita de medicamento, prescrição de medicamento, receituário de medicamento, ok? E aqui, eu coloquei a seguinte pergunta: quais profissionais podem prescrever medicamentos? Lembrando que aqui eu coloquei apenas os profissionais de nível superior, tá? Então não coloquei os profissionais da área da saúde de nível técnico, que seria técnico em enfermagem, técnico em estética, técnico em radiologia. Então apenas os de nível superior, que são enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, médicos, veterinários, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, nutricionistas e fisioterapeutas. Então pensem aí em casa, quais desses profissionais, vocês acham que pode prescrever medicamentos? E aí, que tal irmos às respostas? Então, os únicos profissionais que podem prescrever, certo, medicamentos é o profissional médico, tá? Profissional veterinário, profissional dentista ou odontólogo, profissional fisioterapeuta e profissional farmacêutico. Observem que o nutricionista e o enfermeiro têm uma interrogação. Por quê? Nutricionista, gente, não pode prescrever medicamento, certo? O que o nutricionista muitas vezes ele vai prescrever é uma vitamina e um suplemento alimentar. Mas medicamento, o nutricionista não é capacitado, muito menos autorizado para prescrever. Já o enfermeiro, ele não pode prescrever medicamento fora da unidade básica de saúde, ou seja, da UBS. Então, quando a gente fala, em uma farmácia privada que recebe uma prescrição de um profissional de enfermagem, vocês têm que recusar, tá? Porque o enfermeiro ele só pode passar alguns tipos de medicamentos, principalmente aí os que não exigem prescrição, apenas na unidade básica de saúde, certo? Apenas em PSF, ok? Então vamos avançar. Então a gente começa, com o prescritor médico, O médico, gente, ele é detentor natural do direito à prescrição farmacológica, tá? Então todo mundo sabe que médico, ele vai passar sim medicamento, tá?
ele prescreve todos e quaisquer tipos de medicamentos, suplementos e vitaminas. E não existe uma lei ou trecho de lei que determine ou limite tal ação. Então, o profissional médico ele pode prescrever tudo, certo? Exceto exercício, tá? Mas assim, foi medicamento, foi vitamina, foi suplemento, certo? Foi hormônio, ele pode passar, ok? E aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas como a gente vai caracterizar, né, uma receita como sendo emitida por um profissional médico, tá? Então, a receita, obviamente, ela vai ter que ter o carimbo, né, que identifique o profissional médico, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, a doutora Verônica Silva. Abaixo vem o nome, né? O nome é a categoria profissional, que nesse caso é médica. E abaixo ali, ó, gente, tem um número de registro, certo? Ou seja, CRM mais o estado, tá? Que no caso dos médicos existe uma variação. Eu posso ter CRM mais estado, que aqui tem um exemplo, né? CRMPE, como eu posso ter a inicial CREME seguida do estado, ou seja, CREMEP, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, tá? Então, existe aí essas nomenclaturas. Seguindo, tem o CREMERGE, que é Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e o CREMESP, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ok? Que também, né, poderia ser CRM-RJ, CRM-SP, tá? Então, existem aí essas pequenas variações, mas que exatamente esse registro é que serve para identificar que essa receita está sendo emitida por um profissional médico, tá? Uma pequena observação, gente, eu vou voltar aqui rapidinho, tá? Nesse slide aqui que eu não falei. Vocês podem estar se perguntando assim, professor, por que o biomédico, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o enfermeiro e o nutricionista não podem prescrever medicamentos? Apenas o médico, apenas o veterinário, apenas o dentista, o fisioterapeuta e o farmacêutico. Médico e veterinário são detentores e sempre foram detentores do direito à prescrição. Os profissionais, né, tanto fisioterapeutas, como dentistas, como farmacêuticos, podem prescrever porque são profissões que vieram da medicina, tá? Então, antigamente, né, principalmente quando a gente estuda a história da farmácia, história da odontologia, história da fisioterapia, né, que foi a mais recente que se separou da medicina, a gente observa que todas essas profissões antes elas eram praticadas pelos médicos, né? Então, antigamente não existia o farmacêutico. O médico ele prescrevia o medicamento e ele mesmo produzia e ele mesmo vendia o medicamento, certo? Antigamente, né, o dentista ele era um médico, tá? Antigamente o médico é que realizava a fisioterapia. Então, né, após o passar dos anos, essas profissões elas foram se separando da medicina, mas elas mantiveram certo prerrogativas médicas, tá? Como prescrição de medicamento. É como se elas fossem uma especialidade médica autônoma, tá? Principalmente aí o fisioterapeuta e o dentista, certo? Já as outras profissões, elas não vieram da medicina, tá? Então, biomédico, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista e enfermagem não vieram, por isso que elas não têm essa prerrogativa. Pronto, aqui a gente já falou, aqui também a gente já discutiu, certo? E aqui a gente avança para o prescritor veterinário. O veterinário, ele é detentor do direito à prescrição farmacológica apenas para uso em animais, certo? Então é muito importante
Mesmo que o veterinário possa prescrever, ele só pode prescrever para uso veterinário, tá? Para uso em animais, tá? Ele prescreve todo e qualquer tipo de medicamento, suplemento e vitamina, porém aplicado apenas para os animais, tá? E ao contrário do, e ao contrário do que ocorre lá, né, assim, para o profissional médico, o profissional veterinário, ele tem uma legislação, que é o Decreto-Lei número 23.133. Então, o ato de prescrever medicamento é regulamentado por esse decreto-lei, tá? No caso do profissional veterinário. Como caracterizar a receita sendo emitida por profissional veterinário, tá? Também pelo número de registro. Aqui não é CRM, tá? Aqui é CRMV, certo? Conselho Regional de Medicina Veterinária, seguido aí pelo estado, certo? Então aí, ó, doutor Bruno Silva, médico veterinário, e abaixo o número do registro, CRMV, ok? Próximo prescritor é o dentista, que também pode ser, né, chamado por odontólogo, odontologista ou cirurgião dentista, tá? Então é a mesma coisa, certo? Porém com uma certa variação de nomes. O profissional dentista, ele é detentor a prescrição farmacológica apenas para fins odontológicos, certo? Então, na maioria das vezes, o dentista ele vai prescrever o quê? Analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e produtos para a higiene oral. Cuidado, gente, eu já ouvi, né, alguns relatos onde uma dentista estava prescrevendo suplemento e vitamina e não pode, tá? Isso aí não é um ato regulamentado para o dentista, certo? Então se atenham à receita. A legislação, né, que trata da prescrição odontológica é a lei número 5.081, certo? E como a gente vai, professor, identificar, né, que essa receita ela vem de um dentista, né, e não de um médico, através ó, do registro CRO, tá? Então aí vem assim, a doutora Daniela Santos Barreto, cirurgiã dentista, CRO, tá? Não é CRM, certo? Seguida pelo estado, ok? Então, vocês vão olhar, né, o número de registro de cada profissional e ver se a prescrição desse medicamento está de acordo com a habilitação para este profissional, né? A gente já sabe que o médico, né, ele pode prescrever tudo, certo? Que o veterinário apenas para uso veterinário, então não pode passar para pessoas. E o dentista normalmente ele vai estar trabalhando, né, com analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, certo? Então fugiu disso, já não é mais competência dele, ok? Temos o profissional fisioterapeuta, né, que aqui é minha área, certo? Tem, né, é o direito à prescrição farmacológica apenas de forma complementar à atividade profissional, certo? Normalmente o fisioterapeuta ele vai prescrever anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Se for algum esteroide, não se pode prescrever. Ele pode prescrever analgésicos e relaxantes musculares. E se caso, né, ele tenha uma especialização em fitoterapia e homeopatia, ele pode prescrever, certo? A legislação que ampara, certo, essa prescrição fisioterapêutica é o Acórdão 611 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ok? Como caracterizar a receita, né, como sendo emitida por profissional fisioterapeuta? Da mesma forma, né, através do órgão regulador, que no caso dos fisioterapeutas é o CREFITO, tá? Então, doutora Daniela Santos Barreto,
fisioterapeuta e abaixo aí o número do CREFITO, certo? O profissional farmacêutico, gente, ele não trabalha diretamente com a prescrição, mas seria mais uma recomendação farmacológica, tá? Ele pode estar recomendando medicamentos, suplementos e vitaminas que são isentos de prescrição, né? Que são os medicamentos de venda livre, tá? E a legislação que ampara essa prescrição ou recomendação é a resolução número 586 do Conselho Federal de Farmácia. O órgão regulador é o Conselho Regional de Farmácia, CRF, que também vai ser seguido aí pelo Estado. Seguido, né, a gente tem o prescritor nutricionista, que ele tem, né, apenas o direito à prescrição dietética, tá, que é a dieta, vitaminas e suplementos. E a lei que ampara isso é a Lei 8234, certo? Como identificar, né, uma receita que é emitida pelo profissional nutricionista? Então, aí, nessa aqui vem o nome dela, nessa aqui, Daniela Santos Barreto, nutricionista CRN, tá? Então, cuidado, é CRN, não é CRM. Como a nutrição não veio da medicina, eles não podem utilizar, certo, o termo doutor nem doutora, ok? Temos aí o profissional enfermeiro, tá? Que tem o direito à prescrição de medicamentos apenas ligado à saúde pública, né? Então a gente já discutiu isso, apenas no ambiente de PSF e não é toda a medicação que eles podem passar, tá? Então se caso chegar, né, algum cliente para vocês, né, que tem a prescrição de um enfermeiro, vocês têm que recusar, dispensar essa receita, tá? Essa legislação ela está presente na Lei 8234, certo? E como caracterizar a receita sendo emitida por profissional enfermeiro? O enfermeiro ele também tem o seu órgão regulador, que no caso é o Corém, né, seguido aí ó, pelo Estado, que nesse caso é São Paulo. Então, né, o nome dele aí, ó, assim, aqui, Gabriel Miranda, enfermeiro, vem o Corém, Estado e a numeração. Certo, gente? Então, pessoal, muito obrigado, certo, pela atenção. Espero é que todos vocês tenham compreendido, tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição no grupo. Até a próxima.